Olá pessoal, aqui é o Virgílio e hoje eu vou mostrar para vocês o processo de criação de uma cena como essa aqui do Papaléguas no Toon Boom Studio. Essa cena ela contém partes animadas do modo tradigital, né, que é o fazer tradicional no meio digital, e animação vetorial. É isso que faz com que seja possível a gente mesclar dois tipos de abordagens para o movimento. É isso que permite a gente mesclar técnicas e gerar uma cena com um razoável nível de complexidade. A gente tem aqui paralaxe e movimentos do Papaléguas que não são totalmente criados, né, quadro a quadro, mas uma mescla dessas técnicas permite a gente ter um resultado mais convincente. Pois bem, pessoal, para criar essa cena, então, eu passei pelo processo de criação de várias camadas individuais e aqui vocês podem ver o resultado dessa animação sem as propriedades vetoriais de deformação aplicadas ao personagem. Para a criação desse movimento, eu passei pela etapa de criação de várias camadas, como por exemplo a definição do corpo do Papaléguas aqui, independente do seu topete e cauda e pés, por exemplo. Tudo isso baseado na imagem original que eu utilizei aqui para fazer o desenho desse corpo e obter as cores. As cores eu criei a partir de uma nova paleta. Eu criei uma nova paleta de cores chamada Papaléguas, então eu posso criar uma nova paleta no menu e a partir dessa nova paleta eu posso criar novas cores e modificá-las ao fazer duplo clique sobre o nome dessa paleta. Ao fazer esse duplo clique, eu posso definir o nome para essa cor e ajustar tanto a transparência quanto tons de gradiente ou gama, saturação e valor. E eu fiz isso de modo a tentar simular cores semelhantes aqui à da minha imagem de referência. O interessante do Toon Boom é que todas as cores utilizadas elas são aplicadas por referência. Logo, se eu modificar uma das cores, todos os elementos que fazem uso dessa cor também serão modificados. Então isso aqui facilita bastante o processo de redefinição de cores para personagens. Então, a partir da criação de novas camadas do tipo desenho, eu pude criar aqui separadamente camadas como o corpo. Eu utilizei esse primeiro conjunto de ferramentas aqui, que é o conjunto de ferramentas de desenho. Aqui eu tenho as ferramentas de seleção, eu posso selecionar o meu desenho, partes do meu desenho, transformá-lo ou reposicionar todos os desenhos de uma camada. Aqui tem as ferramentas para efetivar o meu desenho, eu tenho o pincel, tenho o lápis e ferramentas de formas pré-definidas, preenchimentos e etc. Então, aqui para o corpo, eu modifiquei essa cena e lembrando dos atalhos para trabalho no Toon Boom, Z faz um Alt, X zoom in, tecla de espaço e clique permite eu navegar pela cena. Além disso, o atalho Ctrl e Alt permite eu fazer uma rotação pela minha cena, uma rotação livre. Uma rotação por ângulos fechados eu faço por as teclas C para o sentido anti-horário e V para o sentido horário. E Shift V eu retorno para a minha composição original. Então, ao fazer zoom aqui sobre a minha cena, eu posso agora fazer novos desenhos utilizando aqui as cores que eu já defini. E quadro a quadro eu vou fazer modificações. Acontece que aqui para o corpo do personagem eu não farei modificação alguma, porque as transformações serão aplicadas a partir de propriedades vetoriais. O que eu farei é a criação de movimento quadro a quadro apenas para as partes que não são rígidas do personagem, como por exemplo o topete, ou a cauda, e mesmo os pés. Para fazer o topete, por exemplo, eu vou retomar aqui a camada que eu criei. Eu criei a partir de algumas ferramentas de desenho um conjunto de
partes que me permitem planejar o movimento oscilatório desse topete. É a partir desse movimento oscilatório que eu vou fazer o desenho refinado do topete que vai compor aqui o meu personagem. Para isso, eu iniciei um conjunto de desenhos. Se eu verificar aqui na folha de exposição, nós teremos aqui para a camada do topete planejamento, os desenhos numerados de 1 a 6. E vocês poderão ver que depois do 1 ao 6 retorna o desenho 1 novamente. Isso se dá porque eu criei um conjunto de loops. Eu vou selecionar até o final, pressionando Shift. E vou pressionar Delete para apagar esses desenhos. Porque para criar um loop, uma vez que eu desenhei esses vários quadros aqui, eu posso simplesmente selecionar os meus frames, clicar com o botão direito e acionar a opção Criar Ciclo. Porque agora o Toon Boom vai me perguntar quantas vezes eu desejo repetir esse conjunto de frames, por exemplo, 20 vezes. Isso vai fazer com que esse ciclo seja repetido por 20 vezes. 20 vezes foram insuficientes aqui para que eu tivesse toda a minha animação, mas antes disso eu vou mostrar um pouco sobre o processo de criação dessa cena. Eu fiz um primeiro conjunto de linhas aqui para determinar a posição inicial e posteriormente eu selecionei essas cenas, pressionei Ctrl C para copiá-las, avancei um quadro com S e Ctrl V para criar um novo desenho. Se eu voltar aqui na minha folha de exposições, vocês verão agora que esse meu novo desenho, ele se chama Topete Planejamento 7, porque de 1 a 6 já são existentes, eles apenas não estão aqui. Então o Toon Boom criou um novo desenho com essa nova estrutura aqui que eu colei. Então eu posso usar as ferramentas de transformação para modificar o meu pivô de transformação e fazer ajustes aqui nesses 3 desenhos, nessas 3 linhas, de modo a criar uma diferença entre os quadros. Então aqui eu avanço e retrocedo na minha linha do tempo e posso continuar com esse processo, só fazer Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V aqui e continuar com o planejamento que eu utilizei aqui para fazer o topete. Uma vez completo esse processo, eu terei aqui um conjunto de frames. E então eu posso criar uma nova camada do tipo desenho, que é o que eu fiz aqui para essa camada inferior, e utilizando como referência o meu topete, o meu planejamento original, eu passei a desenhar quadro a quadro aqui essas posições do topete, até que eu obtivesse um loop perfeito. E então eu selecionei o meu conjunto de frames, pressionei o botão direito sobre eles e solicitei que fosse criado um ciclo que se repetisse aqui até o meu frame 212. E eu prossegui com esse processo, por exemplo, para fazer a cauda do meu personagem. Eu coloquei essa cauda abaixo da camada do corpo, justamente para que o corpo sobrescrevesse as partes da cauda e eu tivesse a ilusão de que esse personagem ele é um todo. Então eu repeti o processo de criação de loops para a cauda e fiz algo semelhante com os pés, por exemplo. Com os pés eu tenho uma outra coisa a contribuir. Eu fiz um planejamento que tinha não só a forma do ciclo a ser percorrido, como uma região onde um valor das massas aqui seria distribuído com maior densidade. Então, ao fazer isso, eu tenho aqui 4 frames, eu tenho a sensação de uma direção para onde essa massa que eu vou criar posteriormente vai se dirigir. Ao utilizar essa camada aqui como referência, eu criei então a nova camada dos pés, que ela contém um conjunto de rabiscos com transparências distintas. Então eu criei aqui 3 cores para os pés. Ao fazer duplo clique sobre qualquer uma delas, vocês podem ver que eu tenho aqui níveis de transparência e tons próximos, mas diferentes. Então tenho 3 variações aqui desse laranja com
diferentes transparências, que eu os utilizei com a ferramenta de desenho. Então eu distribuí esses rabiscos aqui, sempre respeitando o meu planejamento da camada inferior. Ao concluir, eu tenho aqui essa distribuição dos pés que parece fazer um ciclo com uma direção já definida. Eu prossegui com outras coisas, como por exemplo a criação da sombra, ou mesmo a criação da poeira aqui atrás dos pés dele. Essa poeira seguiu então um planejamento que continha uma direção triangular, sempre aqui fazendo com que os gomos dessa fumaça seguissem na direção a partir aqui dos pés do Papaléguas. Também utilizei para as cores 3 cores para poeira, com níveis de transparência diferentes, e tenho aqui tons mais claros e mais escuros, que me permitem então, quando eu colocar o meu cenário, eu ter uma variação de cor interessante. Então agora, quando eu tenho o meu Papaléguas concluído, eu posso agora criar uma nova camada, que não será mais uma camada de desenho, será uma camada do tipo PEG. Essa camada tem por objetivo fazer animações de cunho vetorial. Então eu vou criar uma camada chamada Papaléguas. E essa camada agora será utilizada para controlar todas as camadas que eu havia desenhado. Então agora eu posso selecionar todas elas segurando Shift, clico e arrasto aqui para dentro da camada Papaléguas. Agora a camada Papaléguas, ela controla todas as camadas de desenho que eu havia criado aqui na etapa anterior. Com essa camada Papaléguas, agora, como ela é uma camada de cunho vetorial, eu vou utilizar essas ferramentas aqui, que são as ferramentas de animação vetorial, para controlar o meu bloco. Essa primeira ferramenta, ela permite apenas eu fazer uma diagramação e arrastar ou redimensionar aqui o meu conjunto de desenhos para posicionar o Papaléguas na minha cena. E essas ferramentas inferiores me permitem fazer uma transformação geral de escala, rotação e posição, ou separadamente, rotação, escala e posição do meu objeto. Para iniciar então a distribuição aqui, a animação vetorial do Papaléguas, eu vou selecionar a minha ferramenta de animação e vou pressionar I, que faz a criação aqui na linha do tempo de um keyframe triplo de rotação, posição e escala. Agora, se eu avançar na minha linha do tempo, eu posso, utilizando essa mesma ferramenta, modificar o meu personagem e o Toon Boom agora vai criar a interpolação automática para mim. Acontece que essa interpolação ela ocorre de modo linear. Para transformar a qualidade dessa interpolação, eu preciso vir ao editor de funções e editar aqui, tanto no caminho percorrido, eu tenho aqui o caminho percorrido em norte-sul, que corresponde para cima e para baixo, leste-oeste, que é direita e esquerda, e frente-trás, que é o movimento que aproxima ou afasta essa camada da minha câmera. Lembrando que o Toon Boom é uma ferramenta 2,5D. Eu tenho aqui uma visão de topo, em que eu tenho aqui o Papaléguas, aqui a câmera, e eu posso então aproximar ou afastar o meu objeto da câmera. Se eu voltar para a visão da câmera, vocês podem ver agora que aquele redimensionamento que eu fiz ele foi basicamente anulado porque o meu Papaléguas ele se aproximou da câmera. Se eu afastá-lo, vocês verão que ele diminui em relação à câmera. Então, além do caminho percorrido, eu posso modificar aqui frames de rotação, de velocidade e escala. Eu vou me ater aqui à velocidade, porque agora é possível eu, por exemplo, em cada um desses keyframes, eu posso criar ou excluir keyframes aqui. Eu posso agora modificar essa interpolação linear por alguns padrões definidos pelo Toon Boom. Aqui eu tenho uma aceleração e desaceleração suave, e eu posso modificar esses pontos aqui para ter
transformações diferentes, como por exemplo, eu vou fazer uma aceleração muito suave e um movimento muito rápido até ele chegar na posição final. Então, é a partir aqui dos gráficos de velocidade que nós transformamos o caminho percorrido pelo Papaléguas. Pois bem, eu vou excluir esses keyframes. Eu excluo esses keyframes aqui ao selecionar Ctrl R. E agora eu vou fazer um movimento cíclico do Papaléguas para que ele se afaste e se aproxime da câmera e faça um movimento para frente e para trás também. Então, eu vou fazer Ctrl C aqui e Ctrl V aqui para ter o mesmo keyframe. E agora, aqui mais ou menos ao centro entre esses dois keyframes, eu vou para a minha visão de topo e vou afastar o Papaléguas aqui da minha câmera. E ao retornar, vocês verão aqui que o Papaléguas ele se afasta e volta para perto da minha câmera. O que eu vou precisar fazer agora é modificar os gráficos de velocidade. Então eu venho aqui para o Velocity Based, eu vou retornar aqui para o Ease In, Ease Out, que é uma aceleração e desaceleração, só que eu também vou criar um novo keyframe de velocidade aqui onde há esse extremo. Então eu volto para o meu editor de funções, crio um novo keyframe aqui e novamente eu crio as interpolações de suavização do movimento. Além disso, eu posso modificar a escala do meu personagem. Se eu quiser simular um amassar e esticar, eu posso, por exemplo, avançar 4 quadros aqui e no meu editor de funções eu vou na escala horizontal, porque eu quero amassar o personagem. Então eu vou criar um novo keyframe apenas de escala horizontal e aqui eu tenho o valor do meu frame e o valor da minha escala. A escala é igual a 1. Se eu quiser aumentar essa escala horizontalmente um pouco, eu posso vir aqui e acrescentar um ponto 0,5, que eu faço um aumento na escala horizontal. E na minha escala vertical, eu posso fazer algo semelhante, mas agora subtraindo aquele valor aqui. Com isso, eu faço uma pequena escala e vou tentar repetir esse processo de 4 em 4 frames. Então, eu avanço e crio um novo keyframe e faço isso aqui algumas vezes. Agora, eu vou prosseguir com o seguinte. Eu tenho aqui o valor 1, aqui o valor 0,95. Eu vou copiar esse valor. E nos frames seguintes eu vou alternar entre 1 e 0,95. Assim como na minha escala horizontal, eu vou utilizar os valores de 1,05 e 1 para fazer o movimento oscilatório. Assim, eu tenho aqui uma leve vibração que indica um amassar e esticar do meu personagem e ele se afasta e se aproxima da minha câmera. Agora eu vou acrescentar as camadas de cenário. Para isso, eu vou no menu Arquivo, Importar Arquivo e vou até a pasta onde tenho já os meus arquivos PNG definidos. Vou clicar em Abrir. O Tumbum vai perguntar se eu quero adequar a largura da câmera. Não quero. Confirmo essa importação. E agora eu preciso fazer com que, antes de mais nada, o meu Papaléguas fique acima de todas. Então arrasto a camada do Papaléguas para cá. E a minha ordem das camadas será a seguinte. Eu preciso, e vou olhar aqui de cima, uma vez que o meu Papaléguas ele faz uma oscilação se afastando da câmera, eu preciso, por exemplo, que o céu, que ele está exatamente aqui, ele seja levado mais ao fundo, seguido das montanhas,
de 2 camadas de chão, dos cactos e, por último, do asfalto. Isso vai fazer agora com que cada uma dessas camadas tenha um distanciamento entre si e o meu papaléguas não sobrescreva nenhuma delas, não passe por cima de nenhuma. Voltando aqui à minha visão de câmera, agora será possível, se eu ampliar aqui a exposição desses desenhos, então eu vou selecionar todos eles, vou pressionar Ctrl 4, que é o atalho, em cada um, desculpe, vou pressionar Ctrl 4, como eu tenho 212 frames, com cada um deles eu vou aumentar a exposição de acordo. E agora então eu tenho esses desenhos aqui que eu posso até perceber que eles já têm um movimento de paralaxe por conta do seu deslocamento. Se eu movimentar a câmera aqui, vocês podem ver que eu tenho aqui uma distribuição em perspectiva dos meus objetos. Agora o que me resta é redimensionar esses objetos. Então eu vou criar novas camadas de PEG para controlar esses objetos. Então crio aqui uma camada do tipo PEG chamada PEG montanhas e torno a camada das montanhas filha desse novo PEG e vou fazer o mesmo para todas elas. Certo. Agora que eu tenho esses PEGs, eu vou usar as minhas ferramentas de distribuição para redimensionar cada um desses elementos. Então aqui o céu eu preciso que ele seja maior que a câmera e vou fazer com que ele obstrua aqui toda a visão da câmera, assim como as montanhas e todos os outros, eu vou torná-los maiores que a minha câmera. Ao concluir esse redimensionamento, uma coisa que eu precisaria fazer é o seguinte: aqui com o asfalto eu vou redimensioná-lo horizontalmente, torná-lo bem maior que a minha câmera. Porque agora o processo será da seguinte forma: eu vou animar a camada do céu, por exemplo, então eu vou escolher aqui a minha ferramenta de movimento, vou criar um keyframe na minha posição inicial, e vou lá para o final da minha cena e tentarei mover, segurando Shift, esse céu aqui para a esquerda. Isso vai fazer com que o Toon Boom crie para mim uma interpolação de modo a fazer com que as nuvens do céu se movam da direita para a esquerda. Vou repetir o mesmo processo com as montanhas. Então seleciono as montanhas, pressiono I, vou até o final da minha cena e faço também esse movimento para a esquerda, mas só que numa intensidade um pouco maior para que eu reforce a sensação de paralaxe. Vou repetir esse processo com as camadas do chão. E por fim, eu vou fazer duas animações um pouco diferentes. Com os cactos, eu vou selecionar primeiro a camada apropriada, vou pressionar I para posicionar o primeiro keyframe. Só que o meu primeiro keyframe eu quero fazer com que os cactos fiquem aqui fora da vista da minha câmera. Avançarei alguns quadros e agora eu vou movimentar essa camada, atravessando totalmente a minha câmera. Daí eu avanço um quadro e retorno à posição original. Então eu posso selecionar esse keyframe, pressionar Ctrl C e logo em seguida Ctrl V para novamente fazer com que os cactos passem. Eu posso fazer isso ao criar um loop agora.
Se eu clicar com o botão direito sobre a camada do PEG dos cactos, eu tenho aqui a opção Change Loops. Isso vai permitir que eu repita essa animação vetorial algumas vezes. Por exemplo, eu vou repeti-la 20 vezes. Isso vai fazer, então, agora com que os cactos passem 20 vezes aqui em relação à minha câmera. Eu só precisarei, ao final, remover aqui alguns desenhos para que tudo termine no mesmo frame. E eu vou fazer algo semelhante com o asfalto. Com o asfalto, eu tenho aqui selecionado essa ferramenta e vou criar um keyframe e vou arrastar o asfalto para um lado. Vou avançar 2 ou 3 quadros e, segurando o Shift, eu trago o asfalto todo para cá. Agora, eu vou fazer Ctrl C nesse primeiro keyframe e Ctrl V logo em seguida, porque eu posso novamente clicar com o botão direito, escolher Change Loops e pedir para isso aqui se repetir, por exemplo, 30 vezes. Eu não sei se isso aqui vai ser necessário, é suficiente, na verdade. Não. Eu posso clicar com o botão direito novamente e colocar aqui, por exemplo, 40, ou o número que eu precisar até chegar lá ao meu último frame. Ao concluir, eu posso remover os frames sobressalentes com Delete. E agora, se eu aproximar a minha vista da câmera e ocultar os frames desnecessários, como por exemplo o planejamento do topete, se eu fizer play aqui, eu tenho agora esse Papaléguas correndo no meu cenário. Eu só precisarei mais uma coisa, mudar os loops da animação do próprio Papaléguas. Então eu quero repetir isso aqui 20 vezes, por exemplo, ou não. 10 vezes já foi o suficiente. Com isso, então, o meu Papaléguas ele se movimenta várias vezes. Eu posso, uma vez que ele está indo muito longe, eu posso pegar minha ferramenta de diagramação e mover o meu Papaléguas todo aqui para baixo. Isso vai fazer com que minha animação apenas seja movimentada e eu tenho a minha cena do Papaléguas pronta. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na sala ou mesmo em comentários. Obrigado.